Salve, salve meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui reestreando o nosso podcast, o Em Pauta Podcast, para conversar aí com os nossos amigos de Mafra, Rio Negro, da nossa região, pessoas que influenciarão a nossa cidade, né? E hoje, nessa reestreia, está comigo aqui a honra de trazer o prefeito municipal de Rio Negro, James Valério, o professor James. Foi meu professor na época do magistério lá no grande Barão de Antonina. Professor, seja bem-vindo, é uma honra ter o senhor aqui conosco. Obrigado, Rio Mafra Mix, meu amigo e ex-aluno Douglas, ao qual sempre oferece essa disponibilidade dos microfones, nessa nova modalidade de ação, de informação, através desse podcast Em Pauta. Pauta Podcast. Em Pauta Podcast. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que estamos à vontade e muito bem recebido aqui nesse ambiente que é moderno, inovador, e isto me atrai muito. E estou à disposição aqui para todos os assuntos pertinentes à nossa coletividade. Prefeito, o senhor já foi, durante tempo professor, já foi diretor de escola, que já é uma escola política, você está ali na frente de uma escola, secretário municipal, já foi vice-prefeito. Como é que foi construída a sua história política? Eu gostaria de agradecer a pergunta e dizer que essa minha história, diante da ação política, ela, acredito, Douglas, começou com um ensinamento que o meu pai e a minha mãe me ofereceram, dizendo assim, que eu teria que cumprimentar todas as pessoas. E, Douglas, veja só, quando nós nos reuníamos em família, e fazíamos brincadeira com os meus primos antigos e tal, nos tempos antigos, quando era para nós nos despedirmos, os meus primos davam um tchau de longe, abanavam, e o meu pai e minha mãe faziam questão que eu fosse lá dar o cumprimento, presencial. E às vezes os meus tios estavam fazendo algumas atividades, entre eles jogando truco, que era comum na nossa família, e eu pequeno, 10 anos, então eu tinha que ir lá e batia no braço do tio, tchau tio, tia, e esse foi o início dessa boa relação que eu costumo ter com as pessoas, de sempre falar olho no olho e integralizar a aproximação entre as pessoas. E uma vez, Douglas, eu estava com meu pai e minha mãe nas antigas festas da escola Ana Zornig, naquele tempo, que era o IRBEM na época. Daí tinha umas festas lá, e eu acho que tinha uns 10 anos, eu estava com meu pai e a minha mãe com os braços entrelaçados, assim, dando a mão para o meu pai e para a minha mãe. E meu pai disse, lá é o deputado Maurício Fruit. Ele era um homem grande. E eu larguei a mão dos dois, e eu sempre fui muito envergonhado quando era criança, fui lá e dei boa tarde para ele lá. E não sei se foi uma relação que eu contei esses dias para o deputado Gustavo Fruit, que é o filho dele. E eu sempre costumo dizer, parece que foi uma praga, que naquele momento me transcorreu, e eu participei de várias eleições como presidente do Diretório Acadêmico de Ciências Humanas da Católica, lá quando tinha 18 anos. Fui orador do Colégio Agrícola, no nosso Grêmio Estudantil, e participávamos de eleição no Grêmio Estudantil. Então, fui já presidente de sindicato de trabalhadores e sempre participei das primeiras eleições de diretor de escola. Fui o mais votado do Colégio Barão de Antonina lá nos anos 90. E assim fui galgando essa situação de eleições e acabei nesse posto de prefeito. Eu sempre costumo dizer que prefeito estou, mas professor sou. Então, por isso que sempre a turma raramente me chama de prefeito, mas de professor. De professor James. E
e esse carinho que a turma tem comigo, né, por carregar essa situação de ser professor. Então, Douglas, essa minha história começou assim, né, participando de eleições em todas as partes da minha vida. E sempre participei de eleições de diretor de escola por 20 anos, enfim, né, nessa situação que eu me coloquei à disposição do povo agora na última eleição, e graças a Deus e graças ao trabalho da equipe e tudo, nós fomos consagrados nesse momento como prefeito. Essa é a minha história rápida, né? Mas que eu gosto e me emociono quando falo. Prefeito, o senhor tem um perfil de conciliador, né? Para quem conversa ali dos bastidores da política, fala, né, que a galera chega lá querendo o couro do prefeito e sai abraçado com o prefeito, né? Como que é essa linha de conversar com as pessoas, entender e mudar até muitas vezes o pensamento da pessoa que chega lá querendo brigar, uma coisa diferente, e você consegue com uma forma até bem harmoniosa conciliar isso? De onde que surgiu essa vocação conciliadora? Eu acho, Douglas, e seguidores do Mafra Mix e desse programa Em Pauta Podcast, isto? Em Pauta Podcast. Isso. Então, nesse aspecto assim de conciliação, eu sempre costumei ensinar para os meus alunos que o diálogo é uma fonte promissora de ações. E, às vezes, principalmente nesses atos políticos, de receber as pessoas, porque cada pessoa, porventura, neste ramo ao qual eu estou agora direcionado, ele vem com um problema. E, às vezes, o problema é o centro da maior dificuldade da existência de uma pessoa. Então, eu costumo sempre, Douglas, escutar. Eu sou um bom falante, mas sou um melhor ouvinte, né? Eu gosto que as pessoas conversem, falem, e eu aprendo. Agorinha, nos bastidores, vocês estavam conversando aí sobre tecnologias que eu não entendi nada, mas eu escutei bem e tenho a fluência de filtrar aquilo que realmente me interessa, aquilo que eu posso ensinar para outras pessoas. Então, essa habilidade que eu acho que eu tenho é de nunca procurar aumentar a discussão, mas eu sou professor, tenho paciência, e eu costumo dizer, como Pablo Neruda dizia, se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas gostaria de nascer nesse torrão querido. E eu, parafraseando esse pensador antigo, filósofo antigo, Pablo Neruda diria o seguinte, que se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas gostaria de ser professor, porque eu acredito que nasci para isso, de explicar bem, de escutar e de não procurar polemizar, mas amenizar, porque às vezes o problema, o mínimo dessa pessoa é, por exemplo, uma valeta que está na frente da casa dela. E isso para ela é importantíssimo resolver. Então eu preciso saber onde, como nós vamos planejar para melhorar essa situação, e nada de mais do que ouvir o questionamento, a sugestão e tentar atender com planejamento, com harmonia, como você falou. Eu acho isso, eu sou experiente para isso. Mas também, Douglas, sei recuar quando a pessoa não quer, né? Ela não quer entender, não vai entender, então eu procuro também não polemizar e dizer que, né, no momento certo nós vamos procurar nos entender melhor. Que às vezes são pessoas também que têm uma personalidade que não adianta a gente tentar explicar no momento. Explica-se o essencial no momento, deixa-se também ela pensar e depois a gente se acerta. Eu costumo sempre dizer, inclusive você sempre é meu convidado, né? Vai tomar um chá com o prefeito. E neste chá a gente conversa, aparam-se as arestas e tenta-se chegar a uma conclusão séria, honesta e que possa atender
a parceria da pessoa e a parceria que vai fazer com a prefeitura com o que ela está necessitando. Explicações sempre vão ter. Prefeito, uma coisa que assim acontece muito, já são 20 anos de jornalismo, né, aqui na cidade, e agora até que nem tanto, né, em virtude das tecnologias aí, mas as pessoas chamavam muito para fazer reportagem de rua, né, atender problemas de buraco na rua, né, uma coisa que as pessoas não entendem, e até no começo eu demorei a entender também, vai fazer uma obra lá, né, então aí o pessoal vai lá, faz o buraco, né, arruma o negócio, aí tem que esperar um tempo para aquele buraco resolver a questão da terra, porque daí não dá para botar asfalto em cima, porque daí afunda de novo e tal. E muitas dessas ocorrências que eu fui acompanhar, eu chegava lá para as pessoas, e quantas vezes você foi até a prefeitura reclamar, né? Que tem documento disso que você reclamou. E as pessoas, não, nunca fui, eu reclamei lá pro fulano, pro Beltrano, né? Pro vereador que é mais conhecido aqui, eu reclamei já. Mas, de fato, lá na prefeitura, fazer um protocolo disso, as pessoas às vezes nem sabem o que tem que fazer, né? Como que a prefeitura tem trabalhado essa questão da comunicação dessa galera que chega lá na prefeitura, quer uma reclamação? E às vezes você falou, qual que é a maior dor, né? Geralmente é a minha dor. Né? Exatamente. Todo mundo com uma dor, qual que é que está mais doendo? É a minha. É porque é o que eu estou sentindo. Como que é feito isso, prefeito? Pois olha só, Douglas, uma excelente pergunta também. Eu tenho em outras palavras, o meu primeiro escalão de secretários ali, que me ajudam. Eu procurei me cercar de pessoas muito competentes, porque o pai da filosofia e da política, pai da filosofia política, que é o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, dizia assim, o bom governante deve cercar-se de pessoas competentes, né? Então eu procurei, naquele momento, me cercar de pessoas que pudessem me ajudar, porque o prefeito não sabe fazer tudo. Eu posso lhe dizer assim, Douglas, que eu fui diretor 20 anos da Escola Barão de Mafra, com 2.500 alunos, e o Barão de Rio Negro, que na época nós tínhamos lá 1.200 alunos. E eu não sei até hoje fazer um histórico escolar. Né? Ou seja, eu faço um histórico escolar para o aluno, vou pôr o Douglas aqui, eu não sei fazer. Mas eu tinha, dentro da minha equipe, pessoas que sabiam fazer. Então, é isso que realmente os bons administradores devem promover. Né? Procurar contratar, conversar, trabalhar com pessoas que possam resolver problemas. Não que eu tenha que saber tudo, mas que eu tenha que dar uma resposta com a minha equipe, como você tem uma equipe competentíssima aqui no Rio Mafra Mix, que faz esse programa em pauta aqui, né, sendo reinaugurado e com liderança de audiência. É assim que nós procuramos realmente atender. E em Rio Negro, Douglas, nós iniciamos 2021, eu, apesar de ser assim, e ter agora 63 anos, ter meu cabelo platinado já, eu gosto muito de inovação. Alguns até pessoas que não entendem bem o que é inovação, eles até criticam inovação, acham que é perfumaria, e com esse tipo de pessoa eu não gosto de trabalhar, porque não acredita no essencial. Imagine, Douglas, você começou, e eu sou prova do teu início aqui do Rio Mafra Mix, se você não usasse a inovação, que alguns acham que é perfumaria. Olha o estúdio que esse menino fez aqui. Né? Então isso é competência, isso é espiritualidade, inteligência inovadora. É isso que eu gosto das pessoas. Apesar de ser um pouco mais experiente, eu gosto da inovação. E lá em Rio Negro, na administração da nossa prefeitura, nós fizemos, a partir já de fevereiro de 2021, nós começamos inovação. A inovação, eu posso dizer, Douglas, que nós não temos mais papel. Né? Nós somos contra o papel na administração. Nós somos promotores do meio ambiente. Então, pouca coisa com papel. E isso nos deu uma credibilidade muito aguçada e a possibilidade, Douglas, do munícipe, do morador da nossa cidade, entrar em contato com o prefeito, com os vários setores administrativos pelo site.
Nós temos ali um Atendenet, que tudo que você quiser fazer, tirar um alvará, uma certidão, né, uma consultoria, nós podemos entrar no meio digital e conseguir isso com muita sabedoria e com muita eficiência. E é de fácil execução. Porque, às vezes, eu dei aula na UNEC para o curso de Sistemas de Informações e eu dizia para os meus alunos lá que não adianta você fazer um programa ou um aplicativo para você usar. Você tem que fazer o aplicativo para as pessoas que não sabem usar ou para as pessoas que não têm essa tecnologia, essa vivência digital, que seja o mais simples possível. Tornar o simples extraordinário. E é isso que nós conseguimos fazer na Prefeitura de Rio Negro. E agora, com uma nova fase de avanços tecnológicos, nós vamos formalizar o Rio Negro Fácil. Esse Rio Negro Fácil é a facilidade de você tirar uma dúvida através do digital, do seu celular. E isto é uma coisa fantástica que nós conseguimos fazer aqui em Rio Negro. Então, às vezes, até a população nem sabe a legitimidade que tem e a facilidade que tem. Então, nós estamos nesse firme propósito, por isso que eu agradeci essa pergunta, porque é só você entrar no site da Prefeitura, pelo seu celular, e tem lá um relatório, né, de acessos muito fáceis, que você pode fazer até solicitar até um cartão de estacionamento, agora a partir dos 60 anos, que eu já solicitei também via digital a renovação do meu, que eu fiz manual, agora já é digital. Então, o alvará, por exemplo, para o Rio Mafra Mix funcionar aqui, o alvará, o Douglas, ele fez digitalmente. Eu não precisei nem entregar para o Douglas. Ele faz isso de forma digital. Os nossos contadores das empresas, Douglas, seguidores do Rio Mafra Mix, né? Qualquer empresário, ele pode promover uma consultoria na Secretaria de Indústria e Comércio, na Secretaria de Administração, de Fazenda e todos os demais, via site. Ele não precisa nem sair do escritório dele. O contador, se precisar uma certidão ou uma informação, ele faz digitalmente. Isso é avanço, isso é inovação. E tem alguns que ainda acham que é perfumaria. Esse não está preparado para administrar Rio Negro, porque se quiser administrar Rio Negro, daqui para frente, tem que ser digital. E não dizer que é perfumaria, senão está fora. Prefeito, na época do ex-prefeito, o anterior ali, o Milton Paisani, eu fiz algumas críticas até que ele não gostou, mas Rio Negro, durante muito tempo, é uma cidade que não tem oposição, né? Tivemos alguns anos ali, na época do Charoski, uma oposição que até ganhou um apelido de oposição maluca, né? Uma oposição maluca e tal. Mas Rio Negro não tem oposição. Nós não temos aí 2, 3 vereadores que, né, estão um pouquinho mais para lá, mais para cá, mas de fato vota com o governo, aprova junto, sai nas fotos junto. O fato de não ter uma oposição não é uma... Nós não temos um jornal também, embora o Rio Mafra Mix seja um jornal apartidário, não tem um partido que a gente se identifique como partido. O Douglas jornalista, Douglas pai, o Douglas, né, tem o seu partido, sua preferência, mas o Rio Mafra Mix a gente tenta ser o mais isento possível, fala bem quando tem que falar, fala mal quando tem que falar. Agora, politicamente, Rio Negro tem diferente de Mafra, né, tem uma facilidade que não tem oposição. Pergunto para o senhor, não faz falta uma oposição, alguém cutucando ali? Eu acredito, Douglas, que realmente um sistema de oposição é sempre bem-vindo, né, em todas as democracias. Que é uma oposição saudável também, né? Exatamente. Vou atacar o James porque eu não gosto do James. Acho que isso está errado. Né? Tem falhas aqui. Ô, James, olha aqui a falha.
Exatamente. Eu acredito, Douglas, que a oposição sempre é benéfica para a nossa democracia. Né? Democracia é o governo do povo, para o povo, pelo povo. Né? E às vezes o povo também, por essas facilidades hoje digitais, também exerce uma situação de demonstrar onde nós estamos com alguma deficiência, né? E procuramos atender a todos, né? Nesse sentido. Eu posso dizer também, Douglas, que eu gosto de sair do gabinete, porque eu aprendi assim. Eu fui 20 anos, então, diretor, e eu sabia, seguidores de Rio Mafra Mix, Douglas e todos aqueles que estão nos assistindo e tal, que existia, quando eu fui diretor dos 2 maiores colégios da região aqui, e fui muito feliz, porque existem duas escolas, a escola do gabinete do diretor, que está tudo bem, e a escola do chão de escola, né? A escola do chão da escola é o aluno que está fora da sala, o aluno que talvez tenha uma doença ou está com uma indisposição que você tem que atender. Enfim, a prefeitura também. Tem a prefeitura do gabinete do prefeito, que está tudo bem. Tudo, né? Certinho. Tudo certinho. E eu gosto ainda de um ambiente bem transparente, como aqui, né? Bem organizado. Eu gosto de organização. E bem organizado, e eu já vi que a caneta, às vezes, se está meio tortinho, já tenho que arrumar ela para deixar bem certinho. Isso é a minha gestão, tem que estar correto. E eu sou feliz assim. Então, eu saio, às vezes, do gabinete. Ontem fiquei das 2h30 até as 17, das 14h30, então, até as 17, circulando, vendo as estradas, porque às vezes o pessoal diz, tem buraco na estrada tal. Eu vou lá. E às vezes o patrulheiro trabalhando, eu vou lá ver se está bem a estrada que ele está fazendo a manutenção. Então, isso é importante. E é importante também essa oposição, né? Ou as pessoas me dizerem o que precisa arrumar e como arrumar às vezes, porque nos ajuda a administrar melhor. E acredito, Douglas, que eu tenho conversado razoavelmente com os nossos vereadores. Eu atendo eles também. E ainda, não porque são explícitos da oposição, mas que eles, mesmo sendo da situação, eles também são muito críticos com a gente, né? Os bastidores é que o povo às vezes não sabe, né? Não são às vezes críticos, né, fulminantes, mas eles me ajudam a dizer, professor, não está lá, precisa fazer isso. E eu dou uma liberdade muito boa para os meus vereadores, porque eles às vezes não precisam falar com o professor James, porque eu não gosto, Douglas, de ser, com todo respeito a todos que merecem, moleque de recados. Aí vem alguém e diz assim, professor James, precisa cortar uma árvore. Daí eu vou lá, o vereador precisa cortar uma árvore. Aí, secretário, precisa cortar uma árvore. O que o meu vereador faz? E com minha autorização, fale direto com o secretário de Meio Ambiente, porque daí você já agiliza o processo, né? Com educação, com cortesia, com harmonia, os próprios vereadores oferecem isso. Precisa cortar uma árvore, precisa arrumar um bueiro. Então, essa relação é que eu não tenho. Eu não preciso, porque o meu vereador, ele fala direto com o meu secretário. E o meu secretário, na medida do possível, dentro do plano, da programação, ele atende. E às vezes, quando não atende, mas que está numa programação e vai chegar, que são 9 vereadores pedindo e indicando. Claro que tem além a população também que acaba... Além das eu tenho o meu celular aqui, senhoras e senhores, eu tenho pessoas que eu nem conheço, que têm o meu WhatsApp e me ajudam. Professor, lá na vila, eu fui ontem na Vila do Sossego, lá na Roseira. Eu tenho umas meninas que foram minhas ex-alunas como você, professor, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, elas já me ajudam, aí eu intervenho e digo assim, eu vou programar para eles, quando tiver a patrola lá, quando tiver a retro lá, nós vamos ajudar. Mas o meu vereador não precisa usar
do professor James. Mas eu fui na Câmara esses dias e novamente ratifiquei que tudo o que eu for provocado dentro da lei vai ser executado. Agora, tudo que for provocado contra a lei, não conte comigo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um terreno que não tem autorização para construir. Houve uma invasão. E neste momento da invasão, alguém pode dizer, tem que colocar água e luz. Aí a gente vai lá no setor competente da Secretaria de Obras e vê se tem autorização. Se não tiver, não conte com o professor James, porque é contra a lei. Eu não posso fazer contra a lei as coisas. Eu tenho que fazer de acordo com a lei. Daí nós sugerimos para essa pessoa regularizar o seu lote, fazer o parcelamento, né? A partilha, se for negócio de heranças. E assim nós estamos regularizando sistematicamente. Tanto é que a população já sabe o meu jeito e eles já nem perguntam. Quando estão errados, eles já nem vêm. Porque eles sabem, eu vou explicar pacientemente que é algo errado a fazer, que o professor James tem um caráter a zelar e eu não vou fazer nada ilegal para o Rio Mafra Mix noticiar. O professor James está fazendo irregularidades. Né? E às vezes tem algumas irregularidades que acaba indo nem proposital, acaba fazendo sem querer ali, ou tentando acertar e dá um problema, né? Exatamente. Inclusive... A improbidade tem que ser bem equacionada. Prefeito, nós estamos aí há um ano, praticamente, um ano e alguns meses do fim do seu primeiro mandato, e eu queria já colocar duas perguntas. Se o senhor vem à reeleição e o que o senhor precisa fazer, né, aí na sua consciência, eu preciso fazer para terminar esse meu primeiro mandato, que ou não fez ainda, e você é meu compromisso e eu quero finalizar. Eu gostaria também, esse meu menino, eu fico orgulhoso, são perguntas excepcionais que ele faz para a gente. Muito obrigado, Douglas. Puxa, que orgulho. Eu posso dizer assim, a primeira parte é assim, sobre eleição. Eu vou me pronunciar sobre a questão da eleitoral a partir de outubro. E eu deixo tudo claro para os meus secretários. Eu vou dizer o que Outubro de agora? Próximo mês? Exato, agora é dia 1º, né? Falta um ano para a eleição. Então, daqui a um ano, nós estaremos aqui já em final de campanha, né, no mês de setembro. Né? Acho que a eleição vai ser dia 3 de outubro, se não me engano, do ano do 24. Então, nesse dia 3 de outubro, eu vou me manifestar dizendo para aquelas pessoas que eu trabalho sempre com o grupo. E já avisei os meus secretários lá que aqueles que não quiserem continuar com o grupo do professor James, eu sou muito transparente, né? Às vezes eu servi até agora, né? Indiquei os secretários, né? Ajudei a projetar politicamente. Mas se não quiserem continuar com o professor James, né? Que é a minha gestão inovadora, porque uns acham que é perfumaria, né? E ganhei já prêmios para Rio Negro. Eu não. Eu tenho 63 anos, não me envaideço mais de nada. Eu quero a coletividade. Então, agora em outubro, eu já avisei os meus secretários, aqueles que quiserem continuar com o professor James, né? Eles vão continuar. Vamos terminar mais 1 ano e 3 meses daí. Então, nós temos compromisso com o povo e não com projeções pessoais. E enquanto alguém quiser fazer projeção pessoal, vai fazer sozinho. Eu vou trabalhar com o povo. Né? Como eu fiz ontem, estou fazendo agora, estou prestando esclarecimento para o povo. Né? Então, o que eu falei para você, certa ocasião, a gente vai devagar construindo uma eleição ou uma reeleição. Eu vou dizer assim, que eu vou consultar o meu grupo, aqueles que quiserem continuar com a gente, né? E que nem você falou, às vezes, né, tem pessoas que têm ideias diferentes e eu não sou contra. Aquele que for do meu grupo e quiser sair, eu vou entender também. Talvez esteja procurando o seu espaço. Né? Eu não posso segurar ninguém. Né? Às vezes pode ser antecipado, mas eu quero trabalhar com pessoas da minha confiança.
né? E confiança você sabe. Você não vai trabalhar aqui com pessoas que você não tem confiança. Isso é do tributo geral. Então, com relação à reeleição, eu vou construir a sistemática se o meu grupo, ao qual aqueles que estiverem nos apoiando quiserem que eu continue, irei continuar. E aqueles que acharem, não, professor, já está na hora, eu entrego com o maior prazer e vou fazer campanha para alguém que acredita no professor James e em todo o grupo, que a nossa gestão é inovadora e é premiada, realizadora, e eu não tenho nada por que me envergonhar. E a segunda situação é assim, Douglas. Eu ainda preciso melhorar muito a questão da saúde. A saúde é algo que eu estou em vias agora de, no último ano, terminar bem. Eu quero trazer ainda a telemedicina, mas estou agora com uma boa relação, Douglas, e você também é partícipe disso, gosta disso, da administração do HBJ. Nós vamos construir agora, no mês de outubro, acho que o dia 2 de outubro, nós vamos reiniciar as atividades com o nosso pronto atendimento fora do HBJ, porque o HBJ tem outros planos, ao qual nós vamos ajudar e entramos em negociação e vamos deixar show. O HBJ, Hospital Bom Jesus, administrado pela Mônica e toda a sua equipe, ela nos sugeriu que nós pudéssemos nos distanciar do HBJ na questão do pronto atendimento. Então, Douglas, senhoras e senhores, que isso é importantíssimo. A partir de outubro, né, talvez esse programa vá colaborar para os esclarecimentos. A partir do mês de outubro, nós vamos inaugurar agora, dia 2 de outubro, acho que é um domingo, se não me engano, o nosso PA provisório, onde era o antigo posto de saúde José Kraeski, que a gente chama de JK, lá no bairro Bom Jesus. Até o Rio Mafra Mix já foi lá, adiantou, e eu gostei muito, já tirou uma chapa, eu chamo de chapa, né? Uma fotografia do novo posto, do novo pronto atendimento provisório. Porque o Hospital HBJ, Hospital Bom Jesus, ele não é da prefeitura, ele é de uma instituição, é de uma fundação, né? Tem associados, é de uma associação, tem associados, o Douglas é associado, eu sou associado, né? Outros membros da comunidade são associados. E agora nós vamos dar um outro enfoque ao Hospital Bom Jesus. Nós vamos ter o nosso pronto atendimento interligado com o Hospital Bom Jesus, né? E estamos agora com uma parceria muito boa, inovadora, que eu acho que agora nós temos pacientes que podem se internar ali. Não é que a gente queira dizer, senhoras e senhores, que o hospital tem que estar cheio. O hospital tem que estar em condições de atender. Se eu precisar agora, se o Douglas precisar, nós temos que ter um hospital firme, forte. E o HBJ vai se transformar para isso. Então, eu vou dedicar o ano final de 2024, 2025, para ajudar a saúde, né? Estimulando inovações. Nós vamos ter, Douglas, o pronto atendimento provisório lá no JK, no bairro Bom Jesus, mais ou menos por um ano, porque nós vamos construir um novo pronto atendimento municipal, que é do município. Nós temos uma verba da Secretaria de Estado da Saúde de mais ou menos 5 milhões, nós vamos colocar mais 1 milhão, já está programado, já foi feita a licitação, agora está nos recursos. Uma empresa já ganhou, vamos assinar a ordem de serviço, que talvez até o nosso secretário de Estado da Saúde, o Beto Preto, venha nos atender aqui, venha prestigiar este ato, e o novo pronto atendimento municipal vai ficar do lado do Senac, ali no bairro Estação Nova, tá? Perto da Associação de Moradores da Estação Nova. E do lado tinha um terreno
que estava sendo indicado para a Associação Comercial e Industrial, ao qual estou na frente do presidente aqui, que me orgulha muito. E nós vamos fazer uma parceria, nós vamos lutar juntos por Rio Negro agora, já segunda-feira. Numa parceria boa entre Prefeitura e a Associação Comercial e Industrial. Mas do lado do terreno do PA, do lado do SENAC, Douglas, que era um terreno indicado para a construção da sede da ACI, né, nós fizemos uma conversa com o presidente, com membros da Associação Comercial e Industrial, senhoras e senhores, e a Associação Comercial e Industrial nos redirecionou o terreno, mas eu agradeço muito, porque ali no terreno onde era para ser a ACI, vai ser o nosso heliponto, que é uma pista de aterrissagem de helicóptero. O helicóptero da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Militar, da Polícia Militar ou do Governo do Estado, da SESA, que a gente chama SESA, é Secretaria de Estado da Saúde. Ele poderá vir aqui, Douglas, pegar pacientes em urgência e emergência até altas horas da noite, porque o nosso heliponto vai ter tecnologia de primeiro mundo e ainda vai poder operar à noite. É isso que nós estamos na inovação. Para 2025, essa é a grande motivação. Temos recursos para isso e está agora um recurso para nós construirmos uma escola modular em regime de urgência na Câmara e também um montante aproximadamente de 300 a 400 mil para nós iniciarmos a construção do heliponto, esperando a lei autorizativa da Câmara Municipal. E quero crer que os vereadores e as vereadoras não irão atrapalhar no sentido de demorar as análises. Nós pedimos em regime de urgência, porque a saúde, ela não pode esperar. Prefeito, até queria fazer um adendo aqui nessa entrevista, né? Agradecer também ao presidente da Associação dos Moradores da Estação Nova. Uhum. E nós nos unimos, né? A Associação dos Moradores da Estação Nova, a Associação Empresarial, na qual estou presidente, para fazer essa doação essa devolução desse imóvel para a Prefeitura. A associação cede também um pedaço que ela não estava usando do terreno para a gente construir a nossa nova sede lá. E foi uma coisa que todo mundo ganha, né? A sociedade ganha, porque vai ter qualquer um da nossa família, né, que precisar, ou nós mesmos que precisar de uma cirurgia, uma coisa de emergência, vai ter um helicóptero ali à disposição, desce qualquer hora do dia. E acho que a associação também foi agradecer ao presidente da associação por prontamente ceder essa situação. Prefeito, agora uma coisa que me... E ainda, Douglas, nós conseguimos tudo isso, toda essa negociação pelo diálogo, sem uma rusga, né? Porque o professor James segue o que o governador Ratinho Júnior diz: o povo não me paga para brigar, nos paga para trabalhar. E eu e o Douglas, nós estamos nisso. Nós nunca vamos brigar, nós precisamos trabalhar. Brigar é para as pessoas que têm tempo. Nós não temos tempo. Não temos tempo para brigar. Nós temos tempo para trabalhar. E a nossa vida é tão curta, né, prefeito? Esses dias, fiz uma cirurgia esses dias, fui para o hospital, né? Fiquei ali um dia hospitalizado, 15 dias de recuperação. E você vê que não é nada, né? E a gente perder tempo com briga acho que é uma ofensa para Deus, né? Prefeito, uma coisa que incomoda, o senhor falou da saúde, acho que é importante a gente destacar a saúde, que embora né, a gente falou, precisa melhorar algumas coisas, mas em muitas regiões aqui, vizinhas mesmo, nós estamos muito bem. Agora, uma coisa que incomoda, eu não sei se incomoda o senhor também, no pátio da Secretaria de Saúde, né, existem várias ambulâncias ali que estão meio abandonadas ali, prefeito. O que vão fazer aquela ambulância arada ali? Eu posso dizer... É uma boa pergunta também, Douglas. Eu posso dizer assim... Porque eu me pergunto, eu não sei se o município recebeu tanta ambulância que elas estão lá, paradas, né, se deteriorando, e o pessoal passa, vê aquilo ali, e eu já recebi várias vezes, o pessoal, tem que dar uma atenção nessas ambulâncias aí, o que está acontecendo? Na verdade, é importante. Nós fazemos nós fizemos já na nossa gestão de 3 anos, né, ou 2 anos e 8 meses agora.
E ainda, Douglas, o que eu posso dizer ainda para a população é que me falta tempo. Eu sou meio... Eu gosto de agir, né? Eu não tenho preguiça. Esses dias me perguntaram se eu não estou muito cansado, né? Aí na praça, foi perguntar para minha lemoa, a Raquel. Ela disse, não, hoje ele vai ainda para o Lajeado. Foi numa sexta-feira, eu sempre vou para o Lajeado. Eu não tenho medo do povo, né? Tem uns que se escondem, né? Eu não, eu saio. E eu vou toda sexta-feira para o Lajeado atender lá, às vezes receber críticas, receber sugestões, receber elogios, e assim vai. E nós fomos atrapalhados, Douglas, pela pandemia. Um ano nós ficamos parados, bem dizer, parados. Né? Mas Rio Negro, mesmo na pandemia, eu lutei muito para que nossa população não sofresse, né, as questões assim da saúde, mortes e enfim, porque eu lutei muito com o Beto Preto, que é o nosso secretário de saúde, eu tenho uma amizade muito boa com ele, e Rio Negro foi a 11ª cidade no estado do Paraná a atingir a meta naquele momento, de vacinar de 100 anos até 18 anos. Nós fomos a 11ª de 399 municípios. Então eu trabalhei lá, né? Eu não podia construir escola, não podia construir asfalto, nada. Mudar o centro aqui, agora no nosso anel central aqui já revigorado. Tive que fazer depois, porque não dava para a empresa trabalhar, né? Então era assim, recolhimento e tal, mas mesmo assim eu fiz questão que o comércio ficasse aberto, e sofrendo pressão, às vezes até do governo do estado, para que Rio Negro fechasse as portas. Eu não fechei, né? As escolas trabalharam, enfim, foi um ano produtivo assim mesmo, mas realmente nós perdemos um ano. E com relação, às vezes, a carros que ficam em regime assim de disponibilidade ou até em inservível, é o seguinte, nós fizemos um trabalho muito importante e recebemos, né, mais ou menos 5 ambulâncias novas. E claro, as ambulâncias novas não requerem manutenção e tal. E agora, para 2024 em diante, eu estou solicitando mais ambulância também. E toda a questão do material inservível, a gente não pode, assim... Por que não vende isso aí? Não dá para alguém? Nós não podemos fazer isso. Para nós nos livrarmos de materiais inservíveis, seja qual for, tem que ter um protocolo, um procedimento, né, de fazer um leilão, né? E esse leilão, nós estamos, assim, agora mapeando os carros que porventura, carros, equipamentos, maquinários, carteiras, enfim, tudo que for possível nós nos desvencilharmos, isso vai acontecer através de um sistema de leilão e que tem um procedimento todo especial. Então, nós estamos agora solicitando para as secretarias os equipamentos inservíveis para nós iniciarmos um processo de licitação para uma empresa que tem características e tem autorização legal para fazer o leilão, né? Fazer esta venda, né, diante da legislação pertinente e assim, nos desvencilharmos desses materiais. Então, a gente não pode também deixar em outros locais, fica em depósito, mas as nossas ambulâncias novas estão em serviço. E temos 2 ambulâncias SAMU. Aliás, nós vamos inaugurar agora o SAMU em novo local, agora no mês de novembro. Outubro para novembro. Então, temos várias inaugurações, senhoras e senhores, no mês de novembro. Então, Douglas, sobre essa questão de carros, não só ambulâncias, mas carros, às vezes equipamentos, trator velho que não funciona, nós nos desvencilhamos de um trator esteira que estava anos ali na oficina. Limpei a oficina o ano passado. E o ano passado nós conseguimos, né, da venda desses materiais inservíveis, mais ou menos
1.300.000, que entrou no caixa, no caixa da prefeitura, assim, um dinheiro que não estava... De coisa velha. Coisa velha. Então, senhoras e senhores, quando você vê alguma coisa, que nem o Douglas está me dizendo ali, pode ter certeza que nós estamos catalogando e logo vamos dar destino. Porque temos novo e não vale a pena, às vezes, gastar o dinheiro do povo em um material que não tem qualidade para dar a segurança necessária e o bom atendimento que o rionegrense precisa, quer seja na saúde, quer seja na educação e em outros setores administrativos. Prefeito, o nosso governo federal saiu da direita, foi para a esquerda, e isso trouxe para a nossa região uma certa insegurança, uma instabilidade, né? O comércio parou de vender, não se vende mais como estava se vendendo antes. As pessoas estão com dificuldade, nós estamos vendo aí muita gente fechando porta, na nossa vizinhança, vários locais aí para locação. O que o Rio Negro está fazendo para isso e quanto tempo que o senhor acha que vai essa incerteza? Porque o dinheiro até tem, mas as pessoas estão segurando. O senhor acha que essa instabilidade, até porque a nossa região é uma região que votou em peso na direita, né? Como que o senhor acha que a gente vai se comportar? Qual que é a previsão da prefeitura? Será que a gente consegue, ou a sua visão, a gente consegue segurar mais um tempo? O que dá para fazer para melhorar essa situação do nosso comércio? Eu posso dizer que também é outra excelente pergunta. Douglas, eu faço parte da Ansulep, fui presidente 2 anos seguidos e agora eu deixei a nossa Ansulep com o prefeito da Lapa, o Diego, que é muito meu amigo e está adiante. E sou membro da ASOMEC, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Eu faço parte lá, fui convidado pelo até então prefeito Rafael Greca, lá de Curitiba, para pertencer à chapa vencedora. O Greca é uma figura também. O Greca é uma alegria. Esses dias eu conversei com ele, pessoalmente. E até disse para ele assim, Douglas, que o Conselho Federal de Administração fez uma pesquisa entre 5.570 municípios no Brasil. E Rio Negro está em segundo lugar em desenvolvimento. Desenvolvimento nos quesitos assim, gestão, finanças e administração. Então, o Conselho Federal de Administração fez uma enquete, eu não sei qual foi a legitimidade, sei que veio o resultado. Nós estamos atrás apenas em desenvolvimento de Curitiba. Esses dias eu fui lá com o pessoal de Luxemburgo, né? Eu fui o anfitrião aqui da deputada Isabel, a eurodeputada de Luxemburgo, e marquei lá com o Greca para ela conhecer a capital, o prefeito da capital modelo do Brasil. Né? Eu fico muito satisfeito e orgulhoso de pertencer à capital modelo, né, do estado do Paraná. E eu disse para o Greca, seguinte, se você não cuidar, Rio Negro, com 33 mil habitantes, vai passar você aí, com os seus 2 milhões de habitantes aí. Nós nos abraçamos e demos grandes risadas. Eu disse, eu não tenho a pretensão de fazer isso, né? Que Curitiba é Curitiba. Mas, enfim, o Rio Negro é Rio Negro. Mas eu posso dizer assim, Douglas, sobre essa questão de desenvolvimento e de incertezas, o Brasil, 5.570 municípios estão sofrendo. Nós fizemos parte agora do movimento ao qual aqui, no Paraná, eu faço parte da Associação dos Municípios do Paraná, a SOMEC e a Associação dos Municípios do Paraná. A Associação dos Municípios do Paraná queriam fazer greve, Douglas, senhoras e senhores, greve de prefeitura. Eu nunca vi isso. Greve de prefeitura. Eu disse para a turma, vamos fazer uma arte, dizer assim, que nós, sem recursos, não dá. Porque, senhoras e senhores, o Douglas sabe, mas munícipes, tudo que nós adquirimos aqui, o Rio Mafra Mix, pagando seus impostos,
65%, Douglas, do que você paga, com toda a sua equipe, vai para o governo federal. 22% fica no governo estadual e 13% fica para nós, para o município. Então, claro que os municípios estão sofrendo, porque tem uma crise instaurada e não há arrecadação. Eu sei disso. O governo federal sabe disso. O governo estadual sabe disso. Então, nós precisamos que o governo federal ajude os municípios. Eu aqui, com a minha equipe, nós temos suporte econômico, né? Nós estamos com suporte e não estamos à iminência de ter dificuldades. Mas 2.500 municípios já quebraram. Eu conheço municípios perto, nosso aqui, que já quebraram. Tem municípios agora que no mês de outubro vão dispensar, Douglas, 30% dos funcionários. Um prefeito, meu amigo, por ética, não vou dizer, né? Já cortou o próprio salário, cortou o salário dos secretários, mandou comissionados embora e não sei o que vai acontecer. Rio Negro, nós estamos com um suporte econômico que nos garante, mas precisamos planejar. Eu já fiz uma reunião de planejamento, agora dia 1º de outubro, agora mês de outubro, vou fazer uma reunião presencial com todos os meus secretários. Agora, dia 24, essa semana, vai ter a aprovação do orçamento 2024, já com cortes iminentes, senhoras e senhores. Então, o Rio Negro não é uma ilha que nada acontece. Nós somos a 19ª classificação de IDH do Paraná, e estamos entre as 40 cidades melhores de se viver no Brasil. As 40, né? E nós temos 5.570. Né? Tudo isso nós conseguimos assim, com tecnologia, com avanços, com segurança e tal. Mas a coisa tá feia. Em Rio Negro nós temos que planejar. Eu já estou planejando com 4 meses antes de terminar o ano para 2024. Já segurei, já aprendi a dizer não, porque às vezes a gente não pode dizer não. Às vezes a gente tem que dizer sim. Hoje a gente tem que aprender a dizer não. Porque a crise que o Douglas nos mostrou aqui da Associação Comercial e Industrial está iminente. Ela não está ainda à flor da pele em alguns municípios, mas em alguns estados, o Nordeste, com todo respeito, o Nordeste, a maioria das prefeituras do Nordeste fizeram greve. Nós aqui, eu achei melhor dizer para não fazer, porque eu acho que aqui é feio fazer greve de prefeitura. Como é que eu não vou atender o munícipe, vou parar a saúde e não vou dar aula para o aluno? Não é? Por quê? Porque você tem que arrecadar. Como é que, Douglas, você diz assim, o Rio Mafra Mix precisa arrecadar, mas vou ficar 1 mês parado, em greve. Não arrecada mais nada. Não arrecada mais nada. Então, nós temos que pensar muito. A minha experiência, às vezes, o Alexandre o Grande, Douglas, ele foi um dos maiores generais conquistadores da antiguidade. Ele dizia assim, que ele procurou se cercar de pessoas sexagenárias, porque pessoas com mais de 60 anos têm mais lucidez no pensar e mais lucidez no agir. E eu já tenho 60 anos. Eu tenho essa lucidez, mas eu preciso dos jovens me ajudando a ter a melhor lucidez. E com isso eu consigo planejar, para a gente não colocar as finanças em risco. E eu quero crer, Douglas, que o nosso governador Ratinho Júnior e o nosso presidente Lula, que ganhou a eleição e que agora é o nosso presidente, que ele tenha muita sorte, muito discernimento, juntamente com o meu governador, né, para que possa fazer com que o nosso povo sofra menos, que se pense no Brasil como Brasil, que ofereçam linhas de financiamento, que ofereça condições do comerciante trabalhar sossegado, né, que tenha liquidez no movimento financeiro. E eu conto com isso, porque Rio Negro precisa disso. Eu sei, Douglas, que 2.500 municípios estão quebrados. E isso me diz o quê?
o governo Lula não está arrecadando, o governo do Paraná não está arrecadando e eu não estou arrecadando em Rio Negro. Isso conta como 1 mais 1 é 2. Então não adianta nós dizer que está tudo bem e tapar o sol com a peneira, porque não está. Então nós precisamos planejar melhor. E isso que eu estou fazendo. Eu quero planejar e as pessoas que não tiverem esse tato de planejar com antecedência, vai sofrer. E eu não quero que o meu povo sofra. Né? Eu quero dar condições muito eficazes para que todos possam suportar. E eu tenho aqui do meu lado o presidente da Associação Comercial e Industrial, que nós vamos fazer grandes parcerias, né? E vamos procurar superar juntos, né? Com ideias do Douglas, com nossas ideias da nossa equipe, da equipe da Associação Comercial. Né? Sei que o Douglas é uma pessoa visionária que adotou o empreendedorismo na Associação Comercial. E que eu gosto, eu fui professor de empreendedorismo. Então, eu com a minha equipe, nós lançamos a sala, o Espaço Aprender, a sala da mulher empreendedora, né? Enfim, é isso que nós precisamos. Precisamos de ideias novas. Aqueles que acham que é perfumaria não estão preparados para governar. Isso é bom. É o que eu e o Douglas estamos fazendo. É inovação, é empreendedorismo. E o Douglas é um empreendedor nato. O Rio Mafra Mix foi ideia da cabeça desse menino aí. E é sucesso. Obrigado, professor. Eu até aproveitar a fala também para mandar um abraço para a Gisele, né? Ela é diretora ali, coordenadora do polo da Uninter aqui de Rio Negro. É minha aluna. E ela está fazendo um trabalho brilhante com as mulheres empreendedoras que estão nos assistindo aí. É interessante fazer parte da associação através do Núcleo das Mulheres, que está fazendo um negócio bacana. Prefeito, eu reservei uma pergunta delicadinha para fazer para o senhor para o final aqui. Uhum. E eu sei que o senhor não foge de pergunta. Recentemente, a prefeitura fez uma exposição ali LGBT, criou um certo mal-estar, né, nos pais que estavam levando os alunos para ver essa exposição. E, assim, o que também estranhou foi os áudios do vice-prefeito, fez algumas críticas duras, né, à gestão a qual ele faz parte. A gente percebe essa rusga que está vindo entre o prefeito e o vice-prefeito. Queria que o senhor falasse um pouquinho para o que está acontecendo, né, a gente já sabe que já vem outros nomes aí para assumir uma possível reeleição, o senhor tem um outro nome de vice. O que está acontecendo, prefeito? Então, Douglas, dividindo a tua pergunta com muita sabedoria, eu posso dizer o seguinte, que Rio Negro, Douglas, nós damos importância em todos os aspectos, né? E a cultura, ela faz parte da nossa ação prioritária. E este ano, porque nós temos um museu, né? Nós não temos culpa de ter um museu, né? Por 17 anos, nós fazemos parte do IBRAM, Instituto Brasileiro dos Museus, que é um órgão atrelado, né, ao Ministério da Cultura. E todo ano, Douglas, senhoras e senhores, todo ano eles lançam uma temática. E este ano eles lançaram... O que é museu? Museu não é para ensinar, não é aula. Museu é para registrar atos e fatos. Como nós temos o nosso museu a nossa Foz, Maria José França Foz. Isso, Maria José França Foz, minha professora. E temos aqui o arquivo que é a Maria da Glória, né? Uhum. Então, o nosso museu lá, da Dona Maria José França Foz, ela existe ali, né, vamos supor assim, um termo de compromisso de nós fazermos parte da Primavera dos Museus. E isso eu faço a abertura da Primavera dos Museus desde 2000. Quando eu era ainda secretário de Educação, eu participava. E quando fui vice-prefeito, 8 anos. E agora os dois, o ano passado e esse ano. Que os 2 primeiros anos ali da gestão não teve, né? O primeiro ano da gestão não teve, 2021. Teve 22.
E todo ano tem uma temática. Esse ano deu quilombolas, povos indígenas e LGBT. Então, isso é uma proposição do Ministério da Cultura e do IBRAM. Que não é do município local essa ideia. Que não é do município, senhoras e senhores. Né? E jamais nós vamos fazer algo que não seja dentro da legislação. Como eu disse ontem na Câmara, existem leis boas e leis ruins. Mas é lei. Entende? Então, qual é a missão do museu? É registrar atos e fatos. Por exemplo, nós já tivemos lá, Douglas, no transcorrer desses anos, a temática, por exemplo, da escravidão. Não é que o professor James, ou o prefeito na época, era a favor da escravidão. Era um ato e fato histórico. Nós já tratamos lá de Segunda Guerra Mundial, né? Auschwitz, né? Infelizmente, né, o desespero dos judeus naquele momento. E agora a temática foi essa. Então, não foi nada além do que registrar o ato e fato dos povos indígenas, quilombolas e a proposta LGBT, né? Então, nós não temos nada contra e nem a favor. Eu não tenho nada contra nem a favor da escravidão ou dos fatos históricos da Segunda Guerra ou das grandes conquistas, enfim. Nós precisamos apenas demonstrar que o museu é para registrar atos e fatos que existem. Tem história da LGBT, tem história da escravidão, tem história da Segunda Guerra, e tem história da inovação, enfim. É isso que nós fizemos lá. Então, não foi com o intuito de causar polêmica ou polemizar. Qualquer museu no Brasil, essa é a temática. Né? Em qualquer lugar. Se você for lá no museu que faz parte da legislação atual, está com essa temática, pelo menos nessa semana. Né? E nós procuramos, né, trazer essa temática porque é no fio da navalha, senhoras e senhores. Tá? Nós temos que cuidar até na crítica contra essa temática, porque os interessados podem processar você por difamação, por fobia, homofobia. Então, senhoras e senhores, se eu não faço isso, eu sou processado. Ah, porque está contra... Isso teria opção, por exemplo, de não fazer essa temática? A temática ela é propositiva. Né? Nós podemos redimensionar, como fizemos, né? Com ações mínimas no sentido de tentar trabalhar o preconceito. Então, nós temos que cuidar também, senhoras e senhores, eu sou professor de Sociologia e Filosofia. Essa temática de homofobia, eu dava aula na universidade. Então, eu acredito que as polêmicas possam existir e eu esteja aqui contribuindo para amenizar. Não é ensino de como foi proposto e áudios que eu acho que esses áudios, se alguém quiser, pode até, infelizmente, entrar na justiça. Então tem que cuidar com áudios, com exposição, porque nós precisamos ensinar as pessoas a conviver com todos. Eu agora estou convivendo com indígenas aqui em Rio Negro. Eu não tinha essa convivência, não tinha essa experiência. Eu não posso tratar mal os indígenas, os povos originários. Faz parte da política governamental. Você vai lutar contra isso? Aí você vai entrar contra a lei. Contra a lei é punições. Então, gente, eu gostaria de não ato explicativo. Eu só estou dizendo o que nós fizemos de acordo com a lei, em conformidade e, acima de tudo, sem querer oferecer preconceitos para a direita ou para a esquerda, porque eu sou prefeito de todos, inclusive das minorias, inclusive daquelas pessoas que usaram de má fé e falaram mal das pessoas
minoritárias. Eu não gosto disso. Eu gosto de falar, de ficar em silêncio. O silêncio, senhoras e senhores, às vezes não é sinal de consentimento, é sinal de sabedoria. Alguns casos, eu vi o Rio Mafra Mix, foi inteligente, não entrou na questão, porque sabe que é delicado e que eu não fujo de perguntas. Mas foi absolutamente isso. Nós redirecionamos, não quisemos causar polêmica, mas vamos dar, se for preciso, explicações, né? E dizer isso que eu falei aqui em público, para talvez milhares de pessoas. Em Rio Negro não existe preconceito, não existe homofobia. Cuidado nas explicações, cuidado nesses áudios que o Douglas já falou ali, porque isso pode ser contra você. Nós procuramos trabalhar de acordo com a lei, né? E vamos explicar, se alguém precisar, né? É só convocar. E essas situações, às vezes, Douglas, essa história de dizer assim, ó, né? Que encheram ônibus de crianças para ir lá visitar. Não, nós tínhamos o início da Semana da Primavera dos Museus e a Semana do Trânsito. As crianças foram trazidas para a prefeitura para ter um teatro sobre trânsito e brincadeiras e informações sobre o trânsito. E, inclusive, né, visitar o museu, sem ensinamentos sobre isso ou aquilo, a não ser se tivesse perguntas acerca. Né? E não sei mais outra pergunta? E do vice? Como é que está essa relação? Então, Douglas, eu posso dizer, não é que eu, como eu já falei no início, eu costumo dizer assim no começo do ano, como quando eu era secretário de Educação, como eu fui como vice-prefeito e agora como prefeito. No começo do ano nós fazemos uma reunião pedagógica, senhoras e senhores, lá no mês de fevereiro, antes de começar as aulas. Daí eu reúno todas as minhas diretoras, quando secretário, como vice, porque o Milton daí me dava essa liberdade, e como prefeito agora, eu que vou lá. Nessa reunião pedagógica vou fazer agora em fevereiro. Eu reúno todas as minhas diretoras e pergunto para elas, vocês querem continuar a ser diretoras? Porque é algo que cansa, é algo que às vezes você não está mais com ideia. Copique e tal. Então eu faço essa pergunta e faço uma brincadeira com as minhas meninas e meus meninos lá. Vocês têm 2 minutos para decidir. E esse meu 2 minutos não demora muito, é rápido. Mas eu começo a contar causa e começo a... Então eu fico lá uns 10 minutos, dando as boas-vindas e tal. Aí eu pergunto, agora eu vou sair, alguém quer desistir? Não quer mais seguir na educação vencedora que é de Rio Negro? Na verdade, nós somos a 8ª melhor do Paraná. E eu vou fazer essa pergunta agora. Agora em fevereiro. Eles querem continuar ou querem sair? Decidam, avisem a secretária ou o secretário de Educação, né? E sigam o seu caminho. Eu sou transparente. Que nem você falou, eu não vou brigar. Não, você tem que ficar, você não tem que ficar. Eu dou a liberdade de escolha. Como me acompanha aqui o secretário de Indústria e Comércio, que está aqui nos bastidores, ele sabe da história. Né? Eu perguntei agora, vai fazer um ano para a eleição. Eu perguntei para todos, alguém quer sair da nossa gestão inovadora, vencedora, né? Que estamos bem avaliados para o ano 2025, né? E se quiser construir a sua própria candidatura, pode ser. Então eu dei essa liberdade. E alguns talvez queiram sair. Eu sei que você me perguntou por causa do professor Alessandro, que, com todo respeito, né, ele foi meu diretor e eu fui diretor dele. Nós estamos na mesma escola, né, no Colégio Barão de Antonina. Eu convidei ele para ser secretário de Educação. Fui eu que convidei. Eu convidei ele para ser vice-prefeito. Eu que convidei.
né? Fizemos uma pesquisa e ele foi um dos que estavam prontos para ser vice-prefeito, né? Naquele momento. E como agora eu convidei ele para continuar. Eu disse, olha, eu quero que você continue, né? Não saia, nós estamos indo muito bem. Mas ele achou, por interesses que eu respeito, né? E que ele, se quiser sair, ele poderá sair. Mas eu ratifico ainda, eu gostaria que ele continuasse com a gente, né? E se ele sair, é porque ele quer sair. E quando ele quer, não adianta o professor James querer, né, amarrar, que eu sempre falou no começo que eu sou bom de conversa, né? E sou, e já conversei com ele, né? E estou à disposição. Se ele quiser continuar na nossa gestão, né? E se não, eu também respeito. E uma das coisas que eu nunca vou fazer, eu não vou desmerecer ninguém que sair, porque sei o respeito que tem e que me ajudaram. Agora, eu não sei qual é o seu comportamento dos outros, mas o meu, aqui, ó, o meu vai ser de ética. O meu vai ser de um belo professor e que eu não vou sujar agora meu caráter de dizer que as pessoas que eu confiei, eu não confio mais. Eu só quero dizer assim, ó, se não quiser continuar com o professor, siga seu caminho. Eu preciso de alguém que confie em mim e que eu peço perdão se não fui a contento das pessoas que queiram sair. Eu fiz o máximo para que as pessoas continuassem comigo. E respeito também quem não quiser mais, certo? E espero que sejam felizes, né? E que tenhamos sempre a boa cordialidade. E que não colaborem para intimidar Rio Negro no crescer e que não tenham os projetos pessoais maiores que os projetos de Rio Negro. Porque eu, a partir de outubro, eu não vou trabalhar por eleições, eu vou trabalhar, como sempre, para a minha Rio Negro. E lá na frente que a gente vai ver. Se decide nomes, Douglas, em abril. Aí eu vou perguntar para o meu grupo. Aqueles que quiserem continuar comigo. Se quiserem que eu continue, sim. Se quiserem, a gente vai apoiar outras pessoas. Inclusive, já convoquei ex-prefeitos que fiquem junto com a gente, né? Porque podem, na política, que nem você falou, Douglas, nós não somos nós detentores da nossa livre ação. Nós somos soldados dos partidos e precisamos trabalhar pelo povo, para o povo e com o povo. Prefeito, sempre é bom conversar com o senhor é um homem de muitas palavras, já se foram mais de uma hora aí, nós estamos batendo papo. Queria perguntar para o senhor, né, para nós finalizar, até havia feito o convite, né, para dona Raquel vir aí. O que o senhor diz para dona Raquel, fosse mandar um recado para ela? Essa minha lemoa vale ouro, menino. Você sempre fala, elogia essa lemoa aí. Eita lá. Mas viu, Douglas, a minha lemoa, ela foi minha aluna em 82. Foi rainha dos estudantes na época. E ali, no Vitória, eu fui lá convidado a dançar a valsa com a rainha. E era a Raquel, minha aluna do 3º ano do magistério. E ali, ela ganhou de rainha. Daí eu vi que ela ficou emocionada. E disse, agora eu vou aproveitar. Ela precisa de um rei. Exatamente, essa brincadeira. E ali, na Sociedade Vitória, eu fui indo para um local mais de penumbra, né? E dei o primeiro beijo nela. E estou beijando até hoje, a coitadinha lá. Então, agora em 24 de novembro, vai fazer 39 anos que somos casados. Pessoalmente, viu, Douglas, eu sou a favor da separação, né? Eu ensino até, dizia isso para meus alunos, se não der mais, separe, né? Mas eu dou como exemplo que a melhor coisa que existiu para mim foi o casamento. E eu quero que as pessoas se casem e vivam eternamente felizes, como o Douglas com a moça dele, Michele, né? Mas eu tenho um carinho especial pela minha lemoa e digo assim, ó, Douglas, que ela, quando ela é chamada pela primeira-dama do Estado, a Luciana Sato, mulher do Ratinho, ela vem com um monte de serviço para casa, menino.
Daí fazemos as parcerias com as secretarias afins e criamos, inclusive, o Departamento da Mulher, né? Que se algum dia você puder conversar ou fazer uma entrevista lá, é show. É uma inovação também. Uns acham que é perfumaria, mas é inovação. E a Raquel, quando vai nesses encontros, ela diz assim, puxa, daí eu vou converso com as outras primeiras damas lá, mas todas elas que eu conversei até hoje, ou são secretária de saúde, secretária de educação, secretária da mulher, secretária de administração, secretária de assistência social, sei lá o quê. E ela disse que eu sou a única que sou voluntária. Mas eu fico, assim, engrandecido com isso. Porque a Raquel, ela faz todo esse serviço voluntariamente. Ela ajuda todas as secretarias, né? Antigamente ajudava entidades, instituições. E eu acho, né, Douglas, e você é sabedor disso, que eu sei que você ajuda também. Quando a gente ajuda voluntariamente uma instituição, uma entidade, a gente não tira chapa, né? Você vai levar lá uma cesta básica para uma entidade, eu estou aqui, isso é feio. Não façam isso nunca. Ajudem, não importa quem, né? Voluntariamente e anonimamente. Agora, Raquel, como tem uma ação institucional de ser primeira-dama, ela ajuda a assistência social com os projetos, a Secretaria da Mulher, né? A Secretaria de Saúde. Agora nós vamos inaugurar o TEA, né? O núcleo de atendimento ao autismo, o transtorno autista de espectro, né? E nós vamos ter uma casa especial para cuidar do autista. Vai ser inaugurado também pela Simone, pela Secretaria da Saúde, e a Raquel está dando um apoio, assim também como alguns deputados que têm filhos autistas, inclusive, que são padrinhos desta ação, né? Então, a minha lemoa, Douglas, ela está assim, está me ajudando, está ajudando voluntariamente, né? E faz questão de ser muito humilde, porque a nossa família aprendeu a ser humilde, né? Para falar a verdade, eu não gosto de gente pavão. Pavão é aquelas pessoas que fazem pouco e se engrandecem muito, né? E não gosto de trabalhar com gente pavão. Então, eu trabalho sempre com gente bem humilde, que pense mais no povo do que em si. Prefeito, muito obrigado pela sua vinda. É uma honra tê-lo aqui conosco e estamos à disposição para falar novas oportunidades, para conversar sobre o nosso município. E talvez já numa próxima a gente poder falar um pouquinho mais de outros assuntos que ficou faltando devido ao tempo, a gente poder colocar na pauta aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a esse Em Pauta Podcast. Eu gostaria de agradecer esse programa, essa entrevista, a qual me senti muito tranquilo, né? As perguntas do Douglas foram muito importantes, foram esclarecedoras, inteligentes e que retrata o momento do nosso município. Eu, às vezes, não tenho experiência em alguns momentos, principalmente esses momentos finais que ele me perguntou aqui, porque eu sou de tão boa paz. Eu recebi ontem um presidente de um partido aí dizendo assim, professor James, todos acham o senhor bonagente, né? E eu agradeci. Eu não gosto de discussão e não gosto de briga. Eu prefiro eu ser enxovalhado, eu ser, tipo assim, criticado e eu ser ofendido do que ofender os outros. Então, da minha parte, se eu for para candidato ou dessa minha postura de agora em diante, vai ser sempre o seguinte: se me atacarem, eu vou ficar quieto e vou trabalhar. Porque eu e o Douglas não temos tempo a perder para se envolver em celeumas, em discussões. Conte com o professor James. Onde você estiver, procure o professor James. Obrigado, Douglas. Orgulho de ter você como ex-aluno e como um empreendedor de Rio Negro. Geração de emprego e renda. É aqui, Rio Negro Marfamix.
Muito bem, obrigado, prefeito. Obrigado para você que nos acompanhou nessa transmissão desse podcast. A gente volta aí na semana que vem com mais um convidado para conversar sobre um tema bacana aí. Agradecer aos nossos entrevistados, agradecer você, prefeito, você que nos acompanhou também pelas redes sociais e deixar um recado para a dona Raquel, hein? Eu quero a senhora aqui também para nós bater um papo, para a senhora falar desse seu trabalho voluntário também. Obrigado a todos, que Deus abençoe vocês e até uma próxima. Obrigado, prefeito. Amém. Muito obrigado. Isso aí. Deus ajude. Valeu.